resumindo aqui para pegar a gravação, né? Eu vou falar então dos quatro padrões, né? Então eu vou falar dos relacionamentos mórbidos, ou seja, aqueles relacionamentos que são muito insatisfatórios, que permanecem durante muito tempo sem crescimento, sem satisfação, sem sexo, às vezes sem prazer, se tornando às vezes algo de muita infelicidade, muita frustração para o casal, né? E vou falar o segundo padrão, eu vou falar sobre a mulher invisível, ou seja, mulheres que se queixam de não conseguirem ser vistas, parece que elas estão invisíveis, né? Elas parecem que estão invisíveis para as pessoas, para os encontros, para os parceiros ou parceiras, não conseguem ser vistas. E também, às vezes, não conseguem ver, né? Eu vou trazer, inclusive, alguns exemplos que parecem até, parece às vezes até difícil, né? A gente imaginar, por exemplo, que alguém se sinta invisível e, de repente, depois de um trabalho terapêutico mais aprofundado, essa pessoa acaba se descobrindo próxima de alguém, por exemplo, num ambiente social, é, uma pessoa que, de repente, desperta o interesse e já se convivia, de repente, com essa pessoa há alguns anos, demonstrando, muitas vezes, como se realmente estivesse invisível, não estivesse sendo vista e nem vendo as pessoas que pudessem se constituir num encontro, num relacionamento amoroso. E vou falar sobre o padrão chamado dedo podre. Chamado dedo podre, né, popularmente chamado dedo podre, mas que representa esse padrão de escolhas ruins. Parece que a gente sempre escolhe a pessoa errada. Parece que sempre a gente escolhe uma pessoa que no início está tudo muito bem, no início parece uma mar de rosas, quando a gente se aproxima, quando a gente torna um pouco mais de intimidade, um pouco mais de afinidade, ou até já dentro do relacionamento, nos deparamos então com a descoberta, entre aspas, de um padrão de relacionamento, de conduta totalmente inadequado, agressivo, enfim. Algumas vezes, inclusive, esse padrão se repete ao longo do tempo e a gente vai observar algumas pessoas, mulheres de um modo geral, repetindo, inclusive, parceiros ou parceiras com o mesmo tipo de dificuldade, com a mesma característica, né? Nós vamos... Ô, Rita, sem áudio, estão todos ouvindo? Todos estão ouvindo, né? Todos ouvindo. Pode ser alguma coisa no seu habilitar o seu som, tá? Porque aqui está tudo, pela minha configuração, está tudo normal. Então eu vou falar sobre esse dedo podre, porque é um padrão que faz muita gente não conseguir entender, porque é muito estranho, né? Como é que a gente quer escolher, a gente, né, coloca critérios de escolha e a gente acaba escolhendo uma pessoa errada. E às vezes sistematicamente escolhendo errado. Então isso é um padrão inconsciente que a gente vem lidando ao longo desses anos todos, ajudando mulheres a superarem esse padrão do dedo podre. E, finalmente, vou falar sobre um dos principais padrões que representam um impacto muito negativo na retomada da vida afetiva, da vida amorosa, que é a superação das marcas da traição e do abandono e da rejeição. Normalmente, para algumas pessoas, para algumas mulheres, extremamente difícil recomeçar, retomar a vida amorosa depois de um episódio de traição, depois de um episódio de um abandono ou de uma rejeição muito forte. Essas marcas costumam perdurar, mesmo quando as pessoas já imaginam que tenham deixado, tenham superado, às vezes até com algum tempo, uma história de traição, não percebem que, às vezes, a sua vida amorosa atual, a retomada de uma vida amorosa, ela está totalmente impactada por aquela traição, né? Então, nós vamos falar um pouco também sobre isso. Eu vou falar, né, de uma forma mais geral sobre esses 4 padrões, né, de como isso vem impactando a vida das pessoas e principalmente das mulheres, né? Então, por que principalmente das mulheres, né? Muita gente fala, e se você olhar, por exemplo, dentro da saúde mental, muitas das psicopatologias, né, nós vamos ver uma incidência, né, um número de incidência de algumas das psicopatologias, sempre com uma prevalência muito maior nas mulheres do que nos homens. E isso dá uma falsa impressão e uma noção equivocada para a maioria das pessoas, como se as mulheres é que tivessem, então, o maior número de problemas, ou então mais suscetíveis aos problemas psicológicos e emocionais. Isso não é verdade.
eu trabalho com isso, né? Trabalho na área da psicoterapia há 36 anos, e o que eu vejo, primeiro, é que tanto homens como mulheres têm o mesmo tipo de incidência, de gravidade, de problemas. A questão da diferença significativa é que as mulheres, muito mais facilmente do que os homens, reconhecem as suas dificuldades e buscam ajuda para superar as suas dificuldades emocionais, o que é mais difícil de encontrar nos homens por uma série de questões, até culturais. Ou seja, fazendo com que esses homens permaneçam num nível de sofrimento silencioso e, às vezes, com vergonha de admitir ou de procurar ajuda, enquanto as mulheres têm muito mais facilidade de buscar ajuda. Por isso que elas acabam aparecendo, então, mais nas estatísticas. Então, na minha experiência, nesses anos todos, eu tenho ajudado preferencialmente e aí prioritariamente muitas mulheres no campo dos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque são aquelas que normalmente têm trazido as suas dores de uma forma mais significativa para mim. E aí, uma coisa que é importante, né, para a gente colocar aqui logo desde o início, né, algumas pessoas aqui me conhecem, né, eu estou vendo aqui muitas pessoas que são já foram meus alunos ou são meus alunos, algumas pessoas estão me conhecendo agora pela primeira vez, estão participando aqui das minhas atividades pela primeira vez, é um prazer muito grande recebê-las, mas é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro desde o início, né? Eu não sou um guru da internet, a minha prática não é de ensinar para vocês dicas sobre relacionamentos, dicas de como, então, manter uma relação, encontrar uma relação saudável, então, como você manipular um parceiro ou uma parceira para conseguir ter um relacionamento XYZ. Esse não é o meu propósito, essa não é a minha vibe. Ou seja, né, nós hoje, por que eu estou falando isso? Nós, infelizmente, vemos hoje na internet, né, uma oferta muito grande de soluções que eu chamo de objetos brilhantes, né? A internet está cheia de objetos brilhantes, né? Objetos brilhantes que falam assim, nossa, então nós vamos resolver todos os problemas. A gente vê uma pessoa falando, por exemplo, sobre relacionamento, problemas de relacionamento, e a gente se identifica, né? Nossa, como é que essa pessoa sabe? Porque, claro, né, essa pessoa está falando sobre as dores, enfim, e nós nos identificamos com essas dores, muitas vezes com esses padrões, mas o fato é que muitas dessas dicas, muitas dessas orientações não são capazes de atender às dores mais profundas das pessoas, das mulheres que tratam ou que passam por problemas de relacionamento. Não é uma questão de má intenção ou de, né, enfim, de fazer isso intencionalmente, mas o fato é que existem muitas orientações superficiais, orientações, às vezes, muito genéricas para os problemas de relacionamento. Algumas dessas indicações, algumas dessas orientações, vocês provavelmente, né, passam às vezes, recebem isso no Instagram, no TikTok. Algumas dessas orientações chegam a ser quase que um desrespeito à dor ou à dificuldade daquela mulher de conseguir superar a sua dificuldade de relacionamento. Porque muitas vezes a orientação de que tem que reforçar a autoestima, você tem que tomar uma decisão, tem que fazer por si mesma, e é tudo muito coerente, tudo muito bonito, mas que, na verdade, não necessariamente vai ajudar a maioria das mulheres que passam por problemas sérios. Evidentemente, para algumas que têm algum nível de questionamento ou de reflexão, essas dicas vão servir para uma mudança, uma tomada de consciência. Mas vejam, na minha experiência, nesses 36 anos de psicoterapia, as pessoas que estão realmente passando e atravessando uma dificuldade, um sofrimento, uma dor, elas não vão se beneficiar simplesmente ou apenas a partir de dicas genéricas de um guru da internet sobre relacionamento. Nós vemos, às vezes, né, é muito comum isso, né? Então tem sempre o argumento da moda, né? Então, começar a falar dos homens que são os homens e os meninos. Aí você vai buscar, então, se relacionar com os meninos ou com os homens. Essa semana eu ouvi porque aí, como eu lido muito com isso, né? Então, o algoritmo do Instagram, né, bombardeia a gente com um monte de coisa, né? E aí eu vi uma determinada pessoa conhecida no meio dos gurus do relacionamento, dizendo, então, que as mulheres deveriam tomar cuidado
de cobrar dos seus maridos, dos seus parceiros, de lavar a louça. Porque quando um homem se submete a lavar a louça dentro de casa, ele então desenvolve o lado feminino e com isso na cama ele pode deixar de ser o homem da relação. E aí eu falei, meu Deus, você me desculpem, mas sim, não dá para imaginar que em pleno século XXI, a gente com o avanço da conquista das relações, não quer dizer que elas sejam boas, não quer dizer que elas sejam harmônicas, mas numa outra perspectiva de qual é o papel da relação, nós retornarmos a uma visão tão tradicionalista de um papel do homem, que então tem um papel XY na relação, em detrimento da mulher, como se isso fosse um padrão de gênero. Eu acho que algumas dessas pessoas estão realmente na contramão, e isso, infelizmente, é um desserviço, né? Porque acaba se estimulando em algumas dessas mulheres uma visão que reforça uma tendência patriarcal, machista, sexista, de relações que vêm se modificando ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, das duas últimas décadas principalmente, para relações que nós ainda não temos uma configuração ideal ou preferível. Nós estamos construindo isso. E aí, então, me parece um retrocesso tradicionalista, né, de conservador, né, de buscar, então, retomar algum tipo de perspectiva de gênero, de papel de homem, de mulher, de marido e de esposa, que nós estamos remontando aí a 2 séculos atrás. Só que isso, infelizmente, né, nós estamos falando aqui para um grupo de pessoas que já têm algum nível de consciência do seu problema. E é por isso que vocês estão aqui. Porque, de alguma forma, começam a ver na minha fala, na minha forma de abordar, algo que coincide com essa questão de tomar consciência do problema e tomar consciência de uma possível solução. Agora, imaginem, dentro desse universo, e eu vou falar sempre aqui para mulheres, né? Nesse universo de mulheres, nós imaginando uma pirâmide, né? Uma pirâmide de consciência, né? Nós aqui estamos falando de um nível de consciência intermediário, onde vocês, de alguma forma, estão aqui porque estão já conscientes de um nível de problema. Nós temos uma série uma população enorme de pessoas que sequer estão conscientes de que tem um problema. Elas estão totalmente inconscientes. Algumas têm consciência do seu problema, mas não têm a menor noção da solução. É para essas pessoas, normalmente, que essas dicas funcionam. Pessoas, então, que têm um problema, têm um sofrimento, mas elas não têm a menor ideia de qual seria a solução. Então, isso aparece como um objeto brilhante e ela fala assim, nossa, então é isso. Eu vou seguir fulano de tal. Então, aí, de repente, houve isso, né? Que, de repente, o homem... outro dia, um outro guru desse falou assim, a mulher não deve pedir para pagar a conta, de rachar a conta no primeiro encontro. Porque se ela, então, não divide a conta no primeiro encontro, ela já está indicando como é que vai ser o casamento na divisão do dinheiro. E eu olho para essas coisas, gente, e fico assim, gente, assim, né, as pessoas fecham verdades quando a gente observa que há uma diversidade tão grande das características das pessoas, das relações, que não dá para afirmar, né? Alguns que estão aqui são meus alunos, né? Normalmente o pessoal, quando faz uma pergunta dessa para mim na aula, né, quando eu formo terapeutas, né, nesse campo, quando me fazem uma pergunta como essa, qual é a minha resposta preferida? Né? O pessoal já sabe, né? Qual é a resposta preferida? Depende. Depende por quê? Porque, na verdade, afirmar coisas de uma forma genérica como sendo verdades absolutas é uma estupidez, é uma ignorância. Para cada um de nós, para cada uma das histórias, de cada uma dessas mulheres que está aqui, cada uma das vivências, da família, do contexto familiar, do contexto de estrutura, de como lidou com a sua história, é tão diversa, é tão singular, que as reações vão ser singulares. Então, se para uma mulher pode ser importante reafirmar a sua posição e, por exemplo, buscar uma separação, para outra talvez seja desenvolver uma flexibilidade para poder buscar, então, uma aceitação em relação às diferenças de um relacionamento. E como é que eu vou saber exatamente qual é a grande solução? Isso não existe, né? Isso é uma panaceia, né? Lá dos gregos, né? A panaceia era
a possibilidade de um remédio que pudesse curar todos os sofrimentos. Então, a gente está sempre buscando uma panaceia, né? Aquela saída para todos os sofrimentos, a solução que pode resolver todos os problemas. Não existe mágica, não existe caminho sem um aprofundamento de você entender, e vocês que estão aqui, de você poder entender qual é o papel desse sofrimento, dessa dificuldade no relacionamento que você está passando, como um aprendizado, como aquilo que realmente está levando você a uma mudança. Isso tem a ver com a minha visão do sofrimento. O sofrimento é uma indicação daquilo que a gente precisa mudar. Nós precisamos mudar alguma coisa, porque é muito fácil nós ficarmos acusando ou então apontando as dificuldades dos homens, a dificuldade dos parceiros, a dificuldade. Ok, isso é fato, ok. Mas a questão é, por que então você atrai aquele tipo de parceiro? Por que então você tem uma determinada reação quando está diante de uma separação, de uma traição, ou dessa dificuldade com o relacionamento? Não há saída se você não olhar para aquilo que para você em você precisa se mudar, porque os outros a gente não tem como mudar. Agora, a minha tomada de consciência, a minha escolha, aquilo que eu quero fazer, isso sim está na sua mão. Isso sim é possível de levar uma transformação. Só que isso não é tão fácil de se fazer, porque exige que a gente olhe para algumas dessas questões que são, às vezes, muito enterradas, são muito enraizadas, até às vezes a nível inconsciente, né? E é isso que vem fazendo a diferença nesses anos todos em que eu venho ajudando essas mulheres. Por quê? Porque não dá para imaginar que a gente fizesse uma dica e que pudesse, então, resolver o problema dessas mulheres. É preciso ter formas, caminhos, né, meios de levar cada uma de vocês a poder identificar o que está travando o relacionamento amoroso. O que está travando a possibilidade de ser feliz num relacionamento que já se tem. Sem isso, nós vamos ficar só numa reclamação, numa identificação dos problemas, sem efetivamente ajudar você a sair disso, né? Então, essa que é a grande questão e que eu me coloco, né, nesse sentido, porque eu não estou aqui para ser guru de relacionamento, não vou ter 1 milhão de seguidores no meu Instagram. Por quê? Porque eu sou um terapeuta, eu lido com a dor, com aquelas pessoas que efetivamente têm dificuldade de superar as suas dores e seus sofrimentos. Não é esse tipo de propósito de levar, então. E vejam, eu não estou querendo dizer que essas pessoas estejam erradas. Elas acreditam nisso, elas estão fazendo um trabalho de conscientização para muitas dessas mulheres. Mas, na minha experiência, isso não é o suficiente realmente para poder ajudar essas mulheres a sair, a superarem dores, frustrações, desilusões que muitas vezes os relacionamentos amorosos têm trazido e que vêm tendo dificuldade para estabelecer novos relacionamentos amorosos nesse sentido. Então, isso para vocês terem uma ideia, então, do que vocês podem esperar esperar de mim aqui. Como eu falei, então, algumas de vocês já me conhecem, alguns já estão, né, já são alunos, já passaram pelas minhas mentorias, enfim. Outros estão me conhecendo agora, só para a gente poder ter esse alinhamento, né? Então, vejam, um dos grandes problemas que eu vejo em relação aos problemas de relacionamentos amorosos, né? Eu vou pedir para vocês permanecerem com mutado, tá? Eu estou mutando aqui toda hora, para vocês permanecerem no mudo, porque senão a fala que atrapalha os outros participantes, tá? Dos grandes problemas que eu vejo em relação aos relacionamentos amorosos é o nível de expectativas que nós colocamos, né, muitas vezes no papel do relacionamento na nossa vida. E isso passa por uma dificuldade, né, muito grande de como a gente vai processar os problemas os conflitos que vão surgindo nessa nossa busca. Mas fato é que todos nós estamos sempre buscando uma relação amorosa, porque nós temos uma necessidade de compartilhamento da vida, nós temos algumas finalidades no relacionamento que atendem à finalidade da alma, uma finalidade de compartilhar projetos, de apoio a projetos pessoais, de crescimento no nível de projetos comuns, de projetos individuais, enfim. Então, nós temos várias finalidades dos relacionamentos, e na verdade, essa é uma das principais dificuldades
é, que eu vejo, né, principalmente nas mulheres atravessando. Por quê? Eu tenho um modelo de relacionamento que eu chamo de relacionamento 5D. Ou seja, o que é o relacionamento 5D? Os relacionamentos, eles se dão é, em 5 dimensões, né? Uma mais sensorial, uma outra mais de afinidades, uma outra das individualidades, uma outra do afeto, uma outra de conexão mais espiritual. O grande problema que eu vejo é que cada um de nós está muito marcado por uma dessas dimensões e nós nos encontramos com pessoas que estão buscando ou estão focadas em outras dimensões. E aí nós ficamos esperando que a pessoa reaja, ou retribua, ou responda dentro daquela nossa expectativa e a pessoa está respondendo numa outra perspectiva, numa outra dimensão. Às vezes, não necessariamente isso é intencional ou é consciente, mas o fato é que nós falamos numa perspectiva e o outro responde numa outra perspectiva. E isso vira uma conversa de maluco, né? Tem uma hora que isso vira, porque nós então falamos esperando uma coisa e o outro responde, a gente não entende, o outro também não entende. Por quê? Porque há uma falta de consciência do que realmente nós estamos buscando nesses relacionamentos. Isso, né, para a gente abordar dos 4 padrões, esse é um dos motivos, por exemplo, que faz com que muitas pessoas permaneçam em relacionamentos durante muito tempo, dos relacionamentos que eu chamo de mornos, né? Então, esse é um dos padrões que eu vejo. Mornos por quê? Porque ele não acrescenta nada de muito significativo, mas é um relacionamento estável, normalmente é constituído família, filhos, patrimônio, e eu vejo, então, mulheres que estão presas nesse tipo de relacionamento sem se questionar do nível de insatisfação, de pouco prazer, né, nesses relacionamentos, de pouca realização pessoal nesses relacionamentos, mas ficam com dificuldade de quebrar esses relacionamentos. E eu venho observando isso, né, com muitas mulheres, né, mulheres que chegam, por exemplo, numa idade de 60 anos, 55 anos, ainda, né, com uma perspectiva de vida, de realização, e se questionando de estarem num relacionamento há 20 anos, ou às vezes mais, e não conseguindo ter nem a sensação de realização, e também não conseguindo pensar em sair desse tipo de relacionamento. Por vários motivos, né? E aí tem várias desculpas, né? Desculpas que eu digo não é quer dizer que sejam conscientes, né? Mas são várias justificativas que normalmente essas pessoas vão dar. Tem a questão financeira, a questão, às vezes, da solidão, a questão, por exemplo, de tomar uma decisão dessa em relação à própria reação social, familiar, de repente, uma mulher que, de repente, ao longo de um tanto tempo de relacionamento, resolve questionar esse relacionamento para uma outra possibilidade de ser feliz. Muitas vezes, por conta dessas pressões, essa mulher vai continuar, então, achando que é assim mesmo, talvez ela que esteja querendo alguma coisa que não é para ela, e aí nós vamos observar muitas vezes como motivo, né, o mais profundo, a nível mais inconsciente, um grande medo de solidão, um medo dessas repercussões negativas, né, que normalmente são reais, mas que, para muitas dessas mulheres, mas que não justificariam, né, a infelicidade, mas são reais, né? Mas o que eu vejo de mais grave, de mais profundo, é uma sensação de desvalor. São mulheres que, de alguma forma, ao longo do relacionamento, viram a sua percepção de valor, às vezes, sendo consumida por um relacionamento frio, por um relacionamento que não estimula, por um papel que, às vezes, já não atende mais a esse nível de realização. E aí, então, há uma redução da sensação de valor, dessa valorização. E aí, se a gente não tem uma autovalorização e fica dependendo dessas valorizações que vêm de fora, quando a gente coloca, então, a possibilidade do outro, do terceiro, né, de uma outra pessoa, atribuir o nosso valor, nós temos um problema, porque pode ser que essa pessoa não atribua esse valor, pode ser que ela não perceba esse valor, pode ser que ela faça de propósito para nos desvalorizar, e aí eu não vou entrar hoje nisso, mas nós temos os relacionamentos abusivos, né, onde sistematicamente, então, aquele parceiro faz de tudo para você se manter desvalorizada, se sentindo a esquisita, se sentindo a que está errada, a que tem alguma coisa errada com você. E isso, de uma forma muito sutil, vai minando esse sentido de valor, e com isso nós vamos ter o estabelecimento de uma relação doentia, tóxica, e que pode se transformar até numa relação abusiva.
Mas, nesse caso, não há o abuso, não há uma circunstância tão ativa desse parceiro. Mas a falta de motivação, a falta de realização vai fazendo, então, com que essa mulher, principalmente, ela vá se acostumando com aquilo, se acomodando com aquilo, às vezes até achando que é aquilo que ela merece. O que eu vejo como um padrão muito forte nesse caso é, primeiro, um medo de tomar uma iniciativa e se arrepender. E aí, então, o medo da solidão, das dificuldades, acaba sendo muito grande, fazendo com que essa mulher se submeta ou permaneça nessa relação, fazendo, então, com que, às vezes, esses anos, né, vai se prolongando essa relação por mais anos. E, nesse sentido, gente, em termos de relacionamento amoroso, o tempo é implacável. Porque quanto mais a gente demora a retomar a vida, quanto mais a gente permanece numa relação doentia ou insatisfatória como essa, é um tempo que a gente deixa de estar investindo numa possibilidade de maior felicidade, de maior realização. Mesmo que não seja num relacionamento. Porque eu vejo muitas vezes, né, para essas mulheres, a saída desse relacionamento vai abrir portas que não necessariamente de um outro relacionamento, mas de realização pessoal, em termos de viagem, de trabalho, de realização social, que antes uma relação desse tipo acaba tolhindo, acaba mantendo de uma forma muito contida, né, muito satisfatória. Não é fácil sair desse tipo de padrão, né, porque esses medos que a gente está falando não são só medos conscientes, são medos que muitas vezes têm uma raiz muito profunda, de tal forma que aquela mulher imagina que ao romper com aquele tipo de relação de muito tempo, ela ou vai se arrepender e vai ter uma consequência, ou então vai ter um tipo de julgamento, ou vai ter uma consequência de uma solidão, algo muito maior do que a realidade. Por quê? Porque tem um conteúdo inconsciente de um medo que paralisa. E ao paralisar, essa mulher pode, então, ter dificuldade de se posicionar no relacionamento, e às vezes não é nem terminar. Né? Eu tenho vários exemplos desse tipo, né? Quando essa mulher ela começa a tomar consciência e desenvolver esse amor próprio em relação àquilo que realmente ela não permite mais, aquilo que ela precisa buscar em termos da sua realização pessoal dentro do casamento, o outro muda. E não quer dizer necessariamente que precisa sair de um relacionamento morno, como esse que eu estou falando. Eu costumo dizer para as minhas clientes, olha, com certeza você vai ter que ter uma outra relação. Vai ter que ter um outro relacionamento. Vai ter que ter um outro casamento. Pode ser até com a mesma pessoa. Pode ser até com a mesma pessoa, mas vai ter que ser um outro casamento. Ou seja, na medida que, então, aquela relação, a minha cliente, ela toma consciência e ela sai disso, e ela começa, então, a perceber que ela tem necessidade, ela tem uma demanda, ela tem uma necessidade de se colocar, e ela sai desse padrão, o que acaba acontecendo? O outro acaba saindo desse transe, é como se fosse um transe. A gente age de um jeito, o parceiro age de outro, e a gente fica naquilo, fica como se fosse um transe. Na hora, então, que você toma consciência e sai disso, percebendo e questionando qual é a sua necessidade e seu amor próprio, você quebra esse transe. Na hora que você quebra esse transe, podem acontecer duas coisas. Ou esse parceiro, ele melhora, e ele pode, então, falar de uma outra língua e de você se surpreender por uma mudança nele, ou então, realmente, não havendo ligação, ele vai embora. Porque, na verdade, não havia ligação, não havia relação. Então, quando eu falo isso, e essa mulher toma consciência e resgata isso, não quer dizer necessariamente que ela vai ter que separar. Eu diria para vocês, inclusive, que nesses casos, a maioria das mulheres que eu pude atender, eu pude ajudar, a maioria delas não se separou. A maioria delas conseguiu um outro tipo de posicionamento naquela relação. Porque a melhor forma da gente mudar o outro é quando a gente muda. Quando a gente muda, há uma possibilidade real do outro mudar. Ou então, realmente, de redefinir a vida, porque é sinal que já não existia nível de afinidade, como eu falo lá no relacionamento 5D, tem um nível de afinidade, um nível de relação entre eu e você, que se não tem uma clareza, não consegue fazer uma conexão de um relacionamento. E aí, mas eu sempre digo, nesses casos, sempre vai haver uma nova relação, um novo casamento. Mesmo que seja com a mesma pessoa, tem que ser um novo casamento. Porque as bases e a forma de relação, ela tem que ser atualizada. Nós muitas vezes passamos o tempo e não atualizamos esse tipo de combinado, né? Os nossos acordos, as nossas necessidades. E há uma acomodação ou então uma diferença de desenvolvimento, né? Um se desenvolve mais, outro menos. Chega uma hora que isso entra no colapso. Se nós não resgatarmos, né? Quando eu ajudo essa mulher a resgatar esse sentido do que ela realmente precisa para atender a necessidade, e não é brigar, mas é se posicionar em relação a isso, na maioria das vezes, a relação se modifica para algo até muito melhor. Então, não necessariamente uma tomada de consciência dessa vai levar a uma separação. Isso é uma ilusão.
Tem gente que fala assim, o pessoal vai para terapia e vai se acabar separando. Isso não é verdade. Eu costumo dizer para as pessoas que eu ajudo, eu costumo dizer assim, quando eu atendo uma mulher que tem esse tipo de problema, seja na mentoria, né? Eu tenho uma mentoria que é o Destrave Relacionamento, seja na mentoria, seja no individual, eu costumo dizer, olha, se você vai ficar com o seu marido, se você vai se separar, se você vai arrumar um amante, se vai ficar com um amante com o marido, para mim, é detalhe. Isso para mim é detalhe, eu não tenho inferência sobre isso. Agora, eu quero ajudar você a estar consciente na sua escolha. Quando você está consciente na sua escolha, você pode fazer qualquer coisa. Porque não é uma questão moral. É uma questão de consciência. Porque quando a gente está consciente, a gente pode fazer qualquer coisa. Agora, se vai separar, se vai continuar, para cada uma de vocês vai ser uma história diferente. Para cada uma, o aprendizado e as escolhas são diferentes uma das outras. Não tem como se generalizar. Isso é um absurdo. Então, para mim, se a cliente vai ficar no casamento, vai mudar, se vai ficar com amante, com 2 amantes, não é essa a questão. A questão é se você está consciente da escolha que você está fazendo, daquilo que você está fazendo, seja naquele relacionamento, seja no. Enfim. Com essa consciência, aí sim. E aí, tendo escolha consciente, não tem culpa depois, não tem arrependimento. Mesmo que a gente lide com uma situação que a gente acha que não foi legal, da escolha, mas a gente tem a consciência de que a gente estava fazendo o nosso melhor. E aí, nesse sentido, faz parte do nosso processo de crescimento como alma, como pessoa, no nosso desenvolvimento pessoal. Então, esse tipo de relacionamento morno, ele se dá muito por conta da falta da gente poder identificar, assim, qual é realmente o meu amor próprio, aquilo que realmente é a minha necessidade, não para brigar com o parceiro, mas ser capaz de reivindicar aquilo que é necessário para você. Se você não é capaz de fazer isso, e às vezes tem travas que impedem, isso não é tão fácil assim. É preciso identificar essas travas para destravar. É por isso que eu criei um programa de mentoria chamado Destrave Relacionamentos. Por quê? Porque eu vejo isso. Tem muitas pessoas que têm algumas travas no nível mais inconsciente, e é por isso que você não consegue, muitas vezes, fazer esse movimento tão facilmente como se prega, muitas vezes, nos objetos brilhantes da internet. São travas que têm origens, às vezes, muito profundas da sua história pessoal, da sua história familiar, e que reproduzem uma trava impedindo, impactando a sua realização do seu relacionamento, as suas escolhas. Por isso que eu falo do dedo podre. Vou passar, então, agora para a questão do dedo podre. O que acontece no dedo podre? A gente fala popularmente, mas dedo podre, né? Mas, assim, eu descobri que lá em Portugal, nós temos aqui várias pessoas, eu descobri que em Portugal também tem dedo podre, gente. Também tem dedo podre. Não é, Maria Joaquina? Não, tem dedo podre também em Portugal, né? Parece que não é só uma questão cultural, não é só no Brasil, né? Isso é da natureza humana. Mas é estranho, né? Você imaginar que existe um padrão de uma repetição tão sistemática de escolhas tão infelizes. Então, muita gente fica assim, mas como é que pode? Quando eu vejo, eu já escolhi. Aí tem gente que, por conta das escolhas, em termos das escolhas equivocadas, começa, então, a entrar no processo de desistência. Porque é preferível, então, não escolher mais. Por quê? Porque tem uma constatação de uma escolha sistematicamente equivocada. Mas, Milton, como é que acontece isso, gente? Eu quero meu relacionamento, quando eu vejo, eu procuro aquele cara que só dá problema. Na verdade, assim, existe um sabotador interno, né? Uma parte interna sua, que é uma sabotadora, que faz isso. Mas vejam, a maioria das pessoas, quando fala desse tipo de escolha, fala assim, não, você tem que, então, evitar esse sabotador, você tem que fazer, então, um checklist, você tem que, então, ver para a sua escolha se é correta, como se você tivesse que eliminar o sabotador interno. Né? Como se você tivesse que eliminar. E o sabotador está sabotando a sua felicidade. Então, se tem uma parte interna sua que está sabotando a sua felicidade, vamos eliminar o sabotador, não é isso? Não é isso? Agora, vejam, por que é que existe dentro de nós um sabotador? Tem uma parte sua que quer se relacionar. Tem uma parte sua que fala assim, nossa, mas eu quero ser feliz, eu quero encontrar um cara legal, eu quero encontrar alguém para poder constituir uma família, eu quero ter alguém para poder compartilhar os momentos legais, para poder viajar, para poder, enfim. Então tem uma parte sua que deseja isso. E aí quando você escolhe, você acaba percebendo que então você escolhe sempre errado. Quer dizer, tem uma outra parte que sabota isso. Mas por que então tem um sabotador? Veja,
na minha experiência, como é que eu tenho lidado com isso? Quanto mais você tenta eliminar o sabotador, mais ele permanece, porque mais ele fica pressionado a tentar resolver. Um sabotador interno, ele existe porque ele está protegendo uma outra parte nossa que sofre. Um sabotador interno é uma parte nossa que fica tentando evitar que você sofra. É assim, funciona mais ou menos assim. Tem uma parte sua que quer se relacionar. É uma parte sua que quer encontrar um grande amor, quer encontrar um parceiro legal, uma pessoa legal. Essa parte que quer um relacionamento, fala assim, eu quero um relacionamento, eu quero buscar um relacionamento, eu quero encontrar um relacionamento. Chega a parte sabotadora, imagina um diálogo dentro de você, de duas partes. Uma parte assim, eu quero me relacionar. Aí tem uma outra que fala assim, olha, cuidado que você vai se dar mal. Olha que você vai sofrer. Aí tem uma parte que fala assim, mas eu quero muito, eu quero ser feliz. Olha que já deu errado, isso não vai dar certo. Ah, mas eu quero muito. Então tá, deixa que eu escolho. A parte sabotadora fala assim, deixa que eu escolho. E aí, quando ela vai escolher, fala assim, eu vou escolher para confirmar que eu estou certa. E aí escolhe lá o sujeito. Aí a parte que fica, que se relaciona, fala assim, que legal, encontrei um cara legal. Nossa, ele é muito carinhoso. Ele abre a porta do carro para mim, do primeiro encontro. Né? Aí tal. Aí daqui a pouquinho vai ver o cara está sempre endividado, não lida bem com o dinheiro, mulherengo, fica dando em cima das mulheres, tem um monte de perfil lá no Instagram, tem um perfil do Tinder que ele não desabilita. E aí você fala, nossa, que decepção. Aí chega a parte sabotadora, você eu falei, isso vai dar ruim. Isso estava certo que está. Ah, mas eu quero muito. Eu já falei para você. Mas eu quero muito ser feliz. Então tá, deixa que eu escolho. Vai lá e escolhe de novo alguém com a mesma característica. Qual característica? Vou mostrar para você que, na verdade, isso não é para você. Isso é furada. Então, nessa hora, quando tem a parte sabotadora que está fazendo isso, o que ela está dizendo? Você vai sofrer de novo. Por quê? Tem uma outra parte, imagina uma terceira parte. Eu sei que isso pode parecer meio esquizofrênico, né, gente? Mas é assim mesmo que acontece, tá? Parece meio esquizofrênico, mas é assim mesmo. Tem uma terceira parte, que é aquela parte que passou por um relacionamento e sofreu muito. Foi desvalorizada, foi violentada, foi agredida, foi humilhada e não quer passar por isso de novo. Ainda está ferida, ainda está sangrando. A parte sabotadora fala assim, não vou deixar que isso aconteça de novo. Eu vou te proteger. Nunca mais alguém vai chegar perto de você. Só que aí, impedindo, então, que alguém chegue, alguém que pudesse ser legal. O que faz? Escolhe alguém para confirmar a tese. Isso não é para você. Até que, então, chega uma hora que essa mulher fala assim, isso não é para mim. Já desisti. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu já desisti. Eu já desisti do amor. Eu só escolho errado. Então, o meu dedo é podre. Então, vejam, se nós estamos lidando com um padrão dedo podre, não adianta chegar e falar assim, não, você tem que então avaliar direito, é preferível você ficar só. Há um desejo natural da gente querer uma relação, um companheiro, uma companheira, e isso é natural, isso é válido, né? É legítimo a gente querer esse tipo de relação. Mas é reconhecer e aceitar isso, né? Que existe uma parte nossa que está jogando contra porque existe uma ferida. Não adianta a gente tentar tirar a proteção se a gente não cura a ferida. Não adianta eu simplesmente tirar o band-aid se tem uma ferida que está inflamada. Eu preciso tratar a ferida para poder tirar o band-aid, para tirar lá o curativo. Em Portugal não é band-aid, né? Em Portugal é o... Como é que chama? Ah, meu Deus, esqueci o nome. Fala aí, Labela, como é que é o nome do negócio? Aquele que pensa rápido. Hã? Aqueles que pensam rápidos, aqueles pequeninos. Isso. Eu descobri agora na última ida que não é band-aid, é assim, ou seja, não adianta você tirar a proteção da ferida se ela ainda está aberta, está infeccionada. Então, a parte sabotadora que escolhe, ela está a serviço de defender uma parte sua que está sofrida e que fala assim, eu não quero mais passar por isso, não vou sofrer mais, eu fui muito maltratada, fui sofrida. E vejam, quando eu falo isso, né, nesses anos todos, né, eu tenho 36 anos trabalhando com isso. Então, desenvolvendo métodos como métodos dentro da terapia regressiva, dentro da constelação, eu desenvolvi um método que chama constelação sistêmica transpessoal, o trabalho de partes internas, é por isso que isso é tão eficaz, porque começa a entender, dentro dessa dinâmica, coisas que todos nós passamos, partes internas nossas que estão aí, muitas vezes, decidindo e fazendo um movimento
quase que no automatismo, né, num automático, levando a gente a uma consequência e a gente nem se dá conta da força desse conteúdo inconsciente. Então, situações como essas, não adianta simplesmente uma intervenção só verbal, de fazer uma fala de efeito, ou então você assistir uma aula, uma videoaula. Enquanto você não passa ou não busca acessar esse tipo de conteúdo, essa ferida que está por trás, para poder realmente, trazendo isso à tona, curar, você vai repetir aquelas escolhas ou então vai desistir. Eu vou continuar pedindo para vocês, vou insistir, né, que eu estou colocando no mudo. Por favor, evitem colocar no ativo, porque o som, às vezes, do ambiente pode atrapalhar. Né? Então, vejam, esse tipo de conteúdo, não adianta, ele tem uma raiz, ele tem um tipo de dinâmica tão inconsciente que a maioria das pessoas não quer escolher errado, mas elas não querem sofrer. Só que isso é tão mais profundo que a gente acaba tendo um padrão do dedo podre e não sabe por quê. Não sabe por quê, e muitas vezes acaba repetindo esse tipo de escolha. É essa ferida, né, a ferida ou de relacionamentos vividos que foram muito ruins, pode ser uma história familiar, que está se reproduzindo ao ponto de estar no seu campo, repercutindo na sua dinâmica de relacionamento e você nem se dá conta. Tem uma história, às vezes, familiar. Né? Dentro dos trabalhos sistêmicos, a gente vê que muitas vezes um padrão como esse ele pode estar repercutindo na sua vida com uma força muito significativa e você não se dá conta. Então, e não adianta você entender, vai ver que é porque a minha avó, não é isso, é no campo, no seu campo sistêmico, tem um padrão tão forte, tão irresistível, que tende a influenciar as suas decisões. E em outros casos, também é muito comum, o padrão do dedo podre tem a ver com um padrão inconsciente de culpa, de não merecimento. Então, se de alguma forma você traz uma consciência de culpa, uma estrutura de que você não se sente merecedora, o sabotador ele vem no sentido de confirmar que, na verdade, você não merece ser feliz, você não merece encontrar alguém. Ou seja, tem uma força interna que acaba punindo você, como se você estivesse sendo punida por uma culpa, por um tipo de sensação de não merecer ser feliz. Que pode ser pela culpa, e não é culpa, essa culpa às vezes é tão inconsciente que a gente não consegue identificar nada na nossa vida que justificasse isso. Por isso que tem que ser uma busca mais profunda de onde vem essa culpa, que faz, por exemplo, a gente se colocar numa situação de não merecimento. Ou, às vezes, é uma sensação de não merecer porque a gente não acha que tem valor. A gente ouviu isso de alguém, a gente, então, foi tratada dessa forma, com tal desvalor, com um tal achatamento do nosso valor, que a gente acha, então, que a gente não merece coisa melhor. Então, vejam, eu estou colocando aqui para vocês, né, eu poderia contar aqui milhares de casos. Não tem como a gente afirmar para vocês que todo mundo que sofre dedo podre é porque tem culpa, é porque então tem um não merecimento. Isso é muito fácil de dizer, só que não necessariamente contempla a sua necessidade, a sua dificuldade, aquilo que você precisa transformar dentro de você. É preciso mais do que isso, é preciso realmente olhar para dentro de si de uma forma especial para trazer esse conteúdo. Esse conteúdo está ali. Ele aparece nesses nossos padrões, nessas nossas escolhas, nessas nossas reações, na nossa dor, mas ele não está disponível para a nossa consciência, para a nossa razão, para o nosso intelecto, para o nosso ego, porque dentro dessa dinâmica o ego só reflete aquilo mais externo de uma coisa que vem muito mais profunda. É preciso olhar para isso de uma forma mais significativa. Da mesma forma, quando eu estou falando desses padrões, desses dois padrões, é o que a gente fala da mulher invisível. O que acontece, então, com uma mulher que acha que é invisível? Como se ela fosse invisível, as pessoas não a veem. É como se ela andasse e não fosse vista. É como se ela não conseguisse enxergar ninguém que pudesse ser interessante. Ou não fosse vista, ela vai para lugares, ela frequenta lugares. Eu tive uma cliente, agora pouco antes da pandemia, e ela me procurou e falou assim, Milton, eu vou aos lugares, eu vou com as minhas amigas, vou aos bares, ou eu vou numa balada, né, ela era jovem. Assim, as minhas amigas, elas são abordadas, elas procuram e tal,
eu fico, parece que a noite toda, transitando, eu fico olhando e parece que as pessoas... Sabe quando aquela coisa que o olhar não cruza? Os olhares não cruzam. Essa mulher, então, ela ficava se sentindo extremamente estranha dentro daquele ambiente, porque, apesar dela estar junto com as amigas, numa tentativa de relacionamentos, mesmo que fossem mais circunstanciais, ela tem a sensação de não conseguir conectar com ninguém. Ela se sente invisível. Então, disso que a gente está falando, vocês já podem ter uma ideia que, algumas vezes, uma pessoa que tem internamente uma sensação de muito desvalor, de não ter valor, é como se ela não achasse que fosse digna de ser vista. Agora, é claro que conscientemente ela quer, ela está indo lá para a balada, ela vai para o bar, ela vai para o restaurante, ela vai para o teatro, ela vai para o grupo de amigas, ela vai para a praia, enfim. Não é uma questão do desejo, né? Não é uma questão só do que se quer. É porque existe uma estrutura interna que faz com que ela se sinta tão desvalorizada que é como se então ela colocasse uma capa de invisibilidade. Eu costumo dizer que isso denuncia idade, né, gente? Isso denuncia idade. Quem assistiu Harry Potter, né? Harry Potter tem a capa da invisibilidade, né, do Harry Potter. Então, Harry Potter colocava uma capa de invisibilidade, ele chegava nos lugares e não era visto, né? Só que ele via, né? Algumas mulheres colocam uma capa de invisibilidade e elas não são vistas. Elas estão até olhando pessoas que podem ser interessantes, mas elas não são vistas. Porque é como se a gente mesmo colocasse uma capa, como se a gente disse assim, eu não mereço ser vista. Eu não tenho valor, eu vou ficar constrangida, parece que aquilo não é para mim. Vejam, isso é um gatilho a nível inconsciente que acaba determinando essa diferença de frequência. Então, é como se a gente estivesse num lugar e a gente não conectasse com as pessoas. As pessoas estão ali e a gente não consegue fazer esse tipo de conexão. Dentro do meu modelo de relacionamento, né, o relacionamento 5D que eu chamo, em cada nível do relacionamento 5D, em cada um dos 5 níveis, nós estabelecemos uma característica de conexão. Então, no nível básico, que é a da atração, a atração física, né, o prazer, a sensação de bem-estar de estar com o outro, da coisa muito sensorial, é uma conexão sensorial, é uma conexão de sensações. Quantas pessoas não têm aquela química, né? O pessoal fala, nossa, rola uma química. O cara é um canalha, mas rola uma química, o cara não sei o que, mas rola uma química. O que quer dizer isso? Ou seja, tem uma conexão no nível da energia, no nível da atração, no nível dessa coisa sensorial, né? Que é fato. Ou seja, nós estamos falando de conexão. Relacionamento é conexão e troca. Então, quando uma mulher desenvolve esse nível de capa da invisibilidade, é porque, de alguma forma, ela neutraliza a possibilidade de conexões. Então, ela está transitando aqui e as pessoas aqui. Então, ela não conecta. E não conecta mesmo, então não é vista. Eu tive uma cliente, há uns 10, 12 anos atrás, um caso muito interessante, que ela falava assim para mim, doutor Milton, eu pareço que eu estou invisível. Eu passo no meu trabalho, eu tenho amigos, mas assim, só amigos. Eu tenho conhecidos, mas parece que eu não consigo ter sorte de encontrar alguém, eu não sou visto, parece que eu transito na vida e as pessoas não me veem. Quando eu estou pensando em relacionamento, as pessoas não me veem. As pessoas me veem como boa profissional, as pessoas me veem como amiga. Agora, para relacionamento, parece que eu estou invisível para os homens. Nós começamos a trabalhar exatamente essa questão do o que é que estava colocando ela como invisível. E ela começou a ver que tinha por conta até de uma história familiar, uma sensação de que ela ouvia isso desde muito cedo, né? Essa aí não vai dar para nada, ela não vai dar certo na vida, a prima era sempre a mais bonita, aquela que era mais simpática, aquela que era mais sociável, e ela internalizou uma visão de que ela, na verdade, não tinha atributos femininos de atração, de ser atraente, isso desde muito cedo. Então, apesar de não ter sido uma coisa ostensiva de violência, mas aquilo identificou-se com alguma coisa nela, de uma crença interna dela, e de fato ela não tinha esse valor. Então, quando ela acha que não tem valor, e ela não acha que no nível da razão, porque ela falava com ela, não, mas eu sei que eu sou legal, eu sei que sou gente boa, eu sei que eu não sei o quê, eu sou amorosa, ela sabe das qualidades, mas no fundo tem uma parte dela que fala assim, mas eu não acredito nisso. Mas eu não sou isso tudo. Eu acho que não é para mim. As pessoas são melhores do que eu. Ou seja, se desenvolve uma tal redução de amor próprio, de autovalorização, que é como se então ela permanecesse invisível, porque se ela for exposta, ou se ela aparecer, é como se ela fosse ser maltratada, como se ela fosse ser humilhada, execrada. Vejam,
ela não espera isso racionalmente, mas inconscientemente ela reage por conta desse medo. Então, o que ela faz? Qual é a saída? Coloca uma capa de invisibilidade. Então, ela transita, mas ela não consegue conectar. Quando ela percebeu isso, e aí a gente fez uma vivência muito interessante, né? Onde eu consigo ajudá-la a resgatar esse amor próprio, né? A Sandra está perguntando, e como mudar esse inconsciente, né? É isso, né, Sandra? Não é só entendendo, não é uma aula, entendeu? Não é uma videoaula que a gente vai conseguir mudar esse inconsciente. Por quê? A gente não muda esse inconsciente. Essa parte nossa, ela está a nível inconsciente, mas ela está aparecendo, né? Justamente nesse padrão. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um tipo de vivência, um tipo de intervenção que, mesmo não sendo dentro de uma psicoterapia individual, porque hoje isso muitas vezes está fora da realidade da maioria das pessoas, da maioria das mulheres, por conta de questão financeira, questão do dia a dia, enfim, por vários motivos, mas é preciso que esteja. É como se fossem dois extremos, né, gente? Ou você faz um trabalho individual, profundo, bem específico para trabalhar isso, uma psicoterapia individual, ok? Ou então, no outro extremo, estão as dicas dos gurus da internet, que, na maioria das vezes, não vai ser suficiente para poder resolver esse inconsciente que a Sandra colocou. O que eu pensei justamente no Destrave Relacionamentos? Uma coisa intermediária, que tem uma abordagem psicoterapêutica e que promove uma vivência onde você pode olhar para essa parte, para saber qual é a história dela, por que está achando que não tem valor, de onde vem essa crença de que não tem valor, sem ser uma psicoterapia individual, porque isso é possível, mas também sem ser esse aspecto raso, superficial das dicas, das orientações, das videoaulas. O Destrave Relacionamento é exatamente isso, né? Uma possibilidade, quando eu faço uma mentoria em grupo, né, de mulheres, onde eu faço vivências. Então, por exemplo, eu vou fazer uma constelação específica para eu saber assim, da onde vem essa capa da invisibilidade. Quem colocou a capa da invisibilidade? Foi você mesmo ou foi alguém que colocou em você? Porque tem isso, né? Às vezes alguém que falou assim, você não serve para nada, você não vale nada, você é uma insignificante. E a gente ouviu aquilo, às vezes quando era pequeno, às vezes na adolescência, às vezes de um marido que a gente amou muito, e depois a gente ficou com aquela capa, quando a gente sai daquele relacionamento, parece que a gente não consegue mais ser vista. Agora, pode ter sido você mesmo que em algum momento falou assim, eu acho que eu não tenho esse valor. Eu acho que a culpa foi minha dessa separação. Quantas mulheres ficam depois pensando o que fizeram de errado para poder justificar uma separação? Eu vejo isso demais. Então, veja, quando a Sandra pergunta, se não quiser de uma forma vivencial, onde a gente possa realmente buscar trazer à tona para poder integrar isso, nós vamos ver essa parte automaticamente reagindo por nós. Essas partes nossas, elas vêm, elas respondem por nós, depois elas vão embora. E a gente que paga, a gente que cobra. Eu costumo dizer que as partes, né, elas vêm, assinam a promissória e a gente que paga o empréstimo. Porque elas vêm, reagem de uma determinada forma, depois vão embora e a gente que fica com aquela condição. Então, olhar para isso, primeiro, não adianta dizer para todas vocês que quem tem uma invisibilidade, isso é porque o seu pai falou isso para você. Que isso é besteira. Para algumas foi por conta de alguém significativo que falou, para outras foi você mesmo que chegou a essa conclusão em algum momento da sua vida. Às vezes é um padrão familiar que você está reproduzindo e você nem sabe. Então, enquanto não se olha para poder descobrir aonde está essa origem, para poder integrar isso, isso vai continuar automaticamente se repetindo ao longo de toda a sua vida. Então, não adianta as dicas, e para muitas pessoas vai ser, não é importante, não é possível, por exemplo, fazer uma psicoterapia individual de longo prazo, aprofundando, por várias questões. Foi por isso que eu criei o Destrave Relacionamentos. O Destrave Relacionamentos é justamente uma forma, durante uma mentoria que tem começo, meio e fim, para trabalhar essas questões das mulheres que têm dificuldades com relacionamentos. Fazendo o quê? Vivência, não adianta dar aula. Aqui eu estou trazendo exemplo para vocês conhecerem, entenderem, poderem se identificar. Isso já tem um efeito, algum efeito psicoterapia. Quando eu faço essa questão das partes, as pessoas falam, nossa, então é isso, tem uma parte minha que realmente faz isso, eu me sinto mais assim, eu me sinto culpada. Não, eu tenho uma parte que tem raiva. Porque cada um tem uma parte diferente. Cada um tem uma parte diferente. A Deusa está dizendo, eu fui traída e sinto que a culpa foi minha. A Deusa, eu ouço isso, mas vocês não têm ideia quantas vezes. As pessoas, então, depois da separação, começam, então, a procurar o que foi que elas fizeram de errado. E vejam, quem disse que você fez alguma coisa de errada? Mas aí as perguntas, a pessoa me fala assim, mas então por que então a pessoa, né, a Deusa, eu vou usar o seu exemplo, mas isso eu costumo dizer assim, bem-vindo ao clube, né? Esse é o clube da carteirinha branca. Né?
É um clube que tem cheio de sócios da carteirinha branca. Então, né, aqui não deve ter ninguém aqui com esse tipo de problema, meu Deus. Só você. Ninguém aqui tem esse problema. A pergunta é, por que então a gente fica, às vezes, se perguntando aonde foi que a culpa, o que foi que eu fiz, será que eu fui demais, será que eu cobrei demais, será que eu fui chato demais, será que eu fui frio demais, será que eu deixei demais, será que eu... Muitas vezes, não posso afirmar, como eu estou falando aqui, não posso afirmar que sempre, mas muitas vezes, uma mulher que está movida por essa sensação de estar procurando a culpa, é porque ela tem um traço, alguma coisa nela que precisa ser mudada, dela achar que ela é responsável pelas coisas. Se aconteceu, é porque ou ela fez ou ela deixou de fazer. Isso tem a ver com um traço de poder. Eu chamo de prepotência. Prepotência aqui não é arrogância, tá? Prepotência. Prepotência é o poder que eu gostaria de ter, mas que eu não tenho. Então, como é que atua a prepotência nesse sentido? Eu acho que eu tinha o poder de definir que o relacionamento ia dar certo, que não ia se separar. Então, eu fico achando, como em tese eu acho que eu que sou responsável, eu fico falando assim, bom, se aconteceu, é porque eu fiz alguma coisa ou porque eu deixei de fazer alguma coisa. E aí eu fico procurando. Por quê? Porque o que está por trás disso é eu que fui responsável, eu que devo ter determinado isso. Ou seja, tem alguma coisa nessa culpa, nessa autopunição, uma crença de, na verdade, eu que tinha o poder de definir se ia dar certo ou não. E a gente fica procurando onde foi que a gente errou. Então, vejam, quando a gente está numa situação como essa, e eu, por exemplo, eu vejo um grupo de mulheres, ou então num processo individual, uma mulher que passa por isso, se eu não ajudar essa mulher a poder ver o quanto que ela está se cobrando, porque ela acha que ela é responsável pelo mundo, ela não vai mudar isso. Por quê? Ela está convicta que tem alguma coisa que ela fez errado. Quando eu olho para ela e vejo, ajudo ela a perceber que tem uma parte dela que acha que é responsável por tudo, ela começa a fazer, mas então eu não sou responsável por tudo. Por quê? Porque tem a parte do parceiro, do ex-marido, tem a parte dela. Eu assumo a minha parte, mas tem a parte dele. Né? Pessoas que foram traídas e ficam, às vezes, durante muito tempo, carregando aquela sensação de que, na verdade, por que não perceberam? E tinham ter feito, foram enganadas, porque não consegue se libertar disso quando é desse tipo de marca. Esse tipo de marca que deixa, às vezes, as feridas sangrando ainda, né? Então, por exemplo, se a gente não trabalha essa questão de você identificar qual é realmente a sua responsabilidade, você vai continuar procurando aonde foi que você errou. Muitas vezes, e olha, isso não é o tema de hoje, né, mas eu vou talvez até falar sobre isso, talvez num outro momento, que as pessoas me mandaram muitas mensagens sobre isso, relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos, normalmente a gente fala muito do abusador, né? Ah, porque o homem que faz isso, que faz aquilo, que trata assim, que é um sociopata, que desqualifica e tarará, tarará. E é verdade. Mas a pergunta é, por que então uma mulher tem, às vezes, dificuldade de sair de uma relação como essa? Por que então é tão difícil? E é difícil, não é fácil. Atualmente eu tenho 5 pessoas, atendendo individualmente, 5 pessoas em relacionamentos altamente abusivos. Por que é tão difícil sair? Algumas por conta do medo, mas algumas têm a ver com isso que eu estava falando agora. Tem a ver com um padrão de salvadora. Eu não sei se vocês se reconhecem, identificam, ou conhecem pessoas que têm esse tipo de padrão salvador. O que é o padrão salvador? André, está rindo, André? Lembrou de alguém, né, André? Lembrou de alguém? Deve ser alguém da novela Travessia, né? Alguém lá parecido, né? A gente vai se identificando, né? O que eu chamo de padrão salvador? Vamos pensar nessa questão das partes, tá, gente? Tem uma parte nossa que fala assim, não, eu é que vou salvar esse casamento, eu vou fazer de tudo, porque ele, no fundo, é uma boa pessoa. Ele tem um bom coração. Ele é honesto. E eu, então, faço de tudo para, então, tentar salvar aquela alma, porque na hora que eu salvar aquela alma, aí nós vamos ser felizes. Só que pagando um preço da loucura. Porque, às vezes, apesar de ser bom, tem uma perturbação, tem um tipo de domínio, tem um tipo de humilhação, tem um tipo de chantagem, tem um tipo de cerceamento que é altamente nocivo. Mas a gente está lá, nós somos os salvadores, nós vamos, então, salvar a pessoa, vamos salvar o casamento, vamos salvar a família. E vejam, eu estou brincando aqui para tornar um pouco mais leve,
Mas isso faz com que as pessoas permaneçam em relacionamentos que são abusivos, nocivos, loucos. E olha, isso não é uma atribuição exclusiva das mulheres. Eu recentemente atendi 2 homens em relacionamentos altamente abusivos, mulheres que faziam o inferno na vida daqueles caras e eles não conseguiam sair. Por motivos diferentes, cada um deles, né? Mas muito desse tipo de coisa. Ah, mas porque é a família, como é que a gente vai fazer? Porque tem os filhos e não sei o quê. A Mila está falando que tem PhD no assunto. Mila, olha só, nós estamos aqui num time, são 50 e poucas pessoas aqui. Fique à vontade, porque com certeza você não está só. Você não está só. E quando eu trago esses casos, é porque são casos que eu venho lidando nesses 36 anos de pessoas que vêm com essas dificuldades. Justamente uma tentativa desesperada, muitas vezes, porque não sabem, não conseguem sair disso. Tem uma frase que resume muito o destrave, né? Eu tenho um programa que chama Destrave, então tem o Destrave Relacionamento, tem o Destrave Terapeuta, enfim. Mas uma frase que resume o destrave já sei, quero, mas não consigo. Já sei, quero, mas não consigo. Entendem? A gente já sabe, a gente quer, mas a gente não consegue mudar. Por quê? Porque tem uma trava a nível inconsciente. Isso que a Sandra perguntou, é uma trava a nível inconsciente. Por isso não adianta, não são só palavras de efeito, frasezinhas de autoajuda, postagens no Instagram que vão ajudar você. Para quem tem esse tipo de trava, lamento, mas esse tipo de intervenção não vai ser suficiente, não é isso que eu tenho visto. É por isso que, na verdade, a minha escolha e a minha fala vai ser não para milhões de pessoas, para dar dicas e para dar conselhos. Eu não estou aqui para isso, né? Eu ajudo mulheres a poder superar as suas dificuldades, essas travas que estão impedindo você de ter uma realização no seu nível no seu relacionamento. Então, quando a gente fala tanto dos relacionamentos mornos, do dedo podre e das mulheres invisíveis, nós estamos falando dessas travas, situações que a gente racionalmente não consegue identificar, mas quando eu vou falando, a gente vai se identificando, como vocês veem aqui as pessoas falando. Por quê? Porque todos nós temos. Vejam, questões de relacionamento, igualmente uma questão relacionadas ao sexo, não é uma questão de quem tem ou quem não tem, é qual que a gente tem. Porque são desafios da natureza humana em relação a essa busca de relacionamentos, de realização do campo sexual, dessa troca que acontece no sexo, no relacionamento. Nós temos dificuldade desse movimento. Por isso que são desafiadores, porque nós precisamos disso para crescer e nós estamos ainda nos debatendo de qual é o nosso papel, o que nós estamos buscando no relacionamento. E para cada um de nós essa história vai ser diferente. A última marca, que foi a mais importante, porque eu fiz aqui uma enquete, né, no grupo, né, a maioria das pessoas que estão aqui estão no grupo, de interesse nesse tema, né, eu fiz uma enquete aqui e, assim, 70% colocou como sendo das principais marcas, a marca da traição, do abandono e da rejeição. Essa talvez seja uma das principais. Primeiro, pela quantidade de situações que muitas mulheres passam na experiência de terem sido traídas ou abandonadas ou rejeitadas, principalmente a traição e o abandono. A questão da traição e do abandono, elas costumam trazer uma ferida muito grande. A Miriam está falando que o meu esposo é enfermeiro. Eu não consigo, gente, eu falei assim, eu tenho uma alma feminina. Mas eu não sou mulher. Então, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e olhar para o chat ao mesmo tempo, gente. Eu não consigo. As mulheres conseguem fazer isso, eu não consigo. Eu tenho uma alma feminina. Eu consigo entender a natureza da mulher, mas eu não consigo fazer o que as mulheres fazem, né? Ah, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. A Miriam colocou aqui uma história de vida, né? Uhum. Sobre a desconfiança e sobre a questão de uma possível separação, né? Eu vou falar primeiro da traição, tá? Depois, vocês depois fiquem à vontade, quem quiser depois até pode me mandar no privado, não tem problema, eu tenho o prazer de poder responder a todos vocês, né? Mas as marcas, principalmente da traição e do abandono, elas costumam trazer
um tipo de impacto muito grande no sentido da nossa autoconfiança. Então, primeiro, na nossa confiança nas pessoas. E aí, é como se a gente, por ter acreditado numa pessoa, por ter tido uma entrega naquele relacionamento, por ter imaginado, né, um tipo de perspectiva, ter a impressão de que o outro era capaz de manter o combinado, a gente é surpreendido com alguma coisa que vai exatamente na contramão de tudo que a gente esperava. Isso tende a fazer com que a nossa confiança nas pessoas, no futuro, na felicidade, no relacionamento, imagine como se a confiança fosse um tipo de luz que você tem. E aí você tem a confiança e você brilha aquela luz da confiança. Com aquela pessoa, você entrega aquela luz e está envolvida, e de repente aquela pessoa vai e te trai. É como se aquela luz ela fosse embora com aquela pessoa. E nós, então, podemos estar depois tentando retomar nossa vida sem aquele brilho da confiança. Aí a gente até às vezes fala assim, mas eu não confio mais nas pessoas porque eu fui enganada. Mas vejam, a possibilidade de nós nos enganarmos com as pessoas ela é muito grande. E algumas vezes nós vamos nos enganar, né, e outras vezes a gente vai poder confirmar as nossas expectativas, mas a gente acaba definindo antecipadamente que é preferível não confiar para não voltar a passar por aquilo. Só que com isso, o que acontece? A gente se impede, né? A gente acaba impedindo a nossa realização de encontrar uma pessoa que realmente pudesse merecer tudo aquilo. Que vejam, o que acontece com a questão da traição? Você fica com a marca, porque foi traída, o outro que traiu vai embora, ele continua a vida dele, e, na verdade, você que continua empatada com a marca da traição. Você que se dedicou, você que se envolveu, você que acreditou, você que confiou, ou seja, aquilo que você fez leal a um compromisso parece que não tem valor nenhum, porque o outro, então, quando vai embora, ele retoma e você não consegue retomar. Por quê? Porque justamente essa questão da confiança, ela como se fosse uma luz que acaba indo com o outro. O outro leva a nossa confiança, leva a nossa alegria, leva a nossa essência melhor. É como se o outro literalmente levasse algo de nós. E a gente fica vazio disso. Como é que eu vou, então, voltar a entrar numa relação se eu tenho algo que está faltando de tão essencial? Então, enquanto a gente não resgata isso, e vejam, a questão muitas vezes a gente fala assim, uma questão de perdão, tudo muito bonito, mas perdoar numa situação dessa é uma situação bem delicada, bastante delicada. Mas veja bem, perdoar não é esquecer o fato. Perdoar é se desligar do sentimento que aquilo nos causou. Perdoar não tem a ver com esquecer o fato de aliviar a pessoa pela responsabilidade dela. Isso não é perdão. O perdão ele começa com o esquecimento do sentimento, quando a gente se desconecta do sentimento que aquilo trouxe para a gente. Por quê? Porque senão a gente que vai ficar levando os efeitos daquele sentimento quando nós é que nos sentimos os prejudicados. Vejam, a situação da traição ela não é agradável, ela não é boa, mas qual é o aprendizado que a gente tira disso? É que se, na verdade, nós estamos inteiros, estamos fazendo aquilo que para nós é o correto, quando o outro trai, quem está perdendo, de fato, é o outro. Porque perdeu a possibilidade de estar com pessoas que, como você, é capaz de se manter numa relação, é capaz de estar coerente com aquilo que combinou, por mais que seja desagradável, mas você sai e diz assim, mas eu fiz aquilo que estava combinado. Mas a gente acaba se deixando levar, por quê? Porque a gente projeta também naquela pessoa um tipo de ideal, um tipo de ilusão em relação ao que a gente esperava que pudesse ser, que aquilo que ele não poderia fazer. Aí a gente fala assim, mas como é que pode ter feito isso? Claro que pode, tanto é que fez. Tanto é que fez. Ou seja, é impossível, na maioria das vezes, a gente poder antecipar uma coisa que está em andamento que a gente soubesse. Por quê? Porque a gente está de boa fé. A gente está ali acreditando que realmente está junto. Então, é claro que isso é desagradável, mas quando a gente se deixa permanecer nesse impacto negativo ao longo da nossa vida, nós estamos sofrendo duplamente, que nós sofremos a falta a quebra da expectativa, mas estamos impedindo de poder recomeçar a nossa vida. Por quê? Porque, além da confiança nos outros, uma das questões que eu vejo muito comum nesses casos é a pessoa ter um abalo da sua autoconfiança em relação a discernir a escolha do parceiro, o que ele pode estar fazendo ou não, se está sendo enganada novamente ou não.
Então, a gente acaba ficando, porque a gente estava tão convicto que estava tudo bem, que de repente toma um susto, e a gente fala assim, bom, então, eu posso me enganar novamente. Eu posso estar sendo enganado e nem percebo. Então, a gente começa a ter dúvidas da nossa própria capacidade, ou seja, a nossa confiança em nós mesmos, ela pode ficar reduzida. E aí, então, normalmente, o que acaba acontecendo? O mais seguro é o quê? Se afastar. Evitar. Colocar uma série de distanciamentos, porque a desconfiança e a ferida é tão grande que a gente se fecha exageradamente, né, desproporcionalmente, por conta de a gente acreditar que a pessoa que pode se aproximar da gente vai ser igual àquela pessoa que foi capaz de nos tratar daquela forma. Só que, por mais que muitas vezes isso possa até acontecer, a gente deixa também a oportunidade de ter um tipo de flexibilidade e que pode permitir que alguém que seja legal, que seja realmente merecedor do nosso relacionamento, do nosso sentimento, que se aproxime e comece, então, a estabelecer uma relação de maior proximidade. Por mais que a gente seja compreensível esse temor, mas vejam, se eu fecho totalmente e não abro, então eu vou ficar refratário à aproximação. O que isso, então, está levando em termos de aprendizado? A nós desenvolvermos uma capacidade e um amor próprio que tem, então, como se fosse um filtro. Então, eu me abro um pouquinho. Se eu vejo que a coisa parece estar boa, eu me abro um pouco mais. Parece que está confirmando, eu me abro um pouco mais. Não parece estar muito boa, eu me fecho um pouco mais. Mas até poder, então, perceber o quanto que eu posso me abrir. Porque, normalmente, o que aconteceu a gente acreditou, se envolveu, se entregou e, na verdade, o outro tratou a gente como ele quis e não como a gente esperava e gostaria de ser tratada. Então, o problema, apesar de compreensível, é que acaba afetando a sua vida, o seu futuro, enquanto a pessoa continua lá. Ela segue. Então, resgatar isso é a forma de poder se permitir, aprendendo com aquilo, não colocar também uma ilusão de encontrar o parceiro ideal, que vai ser, mas também não se fechar achando que todos os homens vão repetir a trajetória daquele homem. Porque apesar de, vamos dizer, estatisticamente, a gente ter talvez dificuldade de encontrar um cara legal, eles existem por aí. Porque tem pessoas que estão se envolvendo de forma madura com outros parceiros. Então, a questão é, o que está travando você para, apesar da ferida da traição ou de um abandono, permanecer com essa ferida aberta? Porque tem um aprendizado para você aí, no sentido do que você vai aprender para buscar, então, relações com pessoas que sejam capazes de te tratar de uma forma que você merece. Na hora que você evita, você também evita a possibilidade de encontrar alguém que possa merecer e seja merecedor da sua dedicação, do seu amor, da sua sensibilidade. Além da confiança e da autoconfiança, um dos grandes problemas na relação à traição é nós guardarmos o ressentimento, a mágoa, essa dor que vem com a frustração, e ressentimento, né, gente? Ressentimento é ressentir, né? Ou seja, é sentir novamente, é ficar ressentindo, sentindo novamente aquela mesma coisa. O grande problema do ressentimento é que ele vai corroendo a gente que mantém o ressentimento, e não o outro. O outro, ele foi embora, ele seguiu a vida. Às vezes nem tem consciência do dano que causou, ou então nem quer enxergar. Mas não está no nosso domínio. Mas quando a gente fica preso a isso e ressentindo, nós acabamos deixando o ressentimento corroendo a nossa estrutura, a nossa emoção, a nossa alma, fazendo com que a gente fique, então, por exemplo, mais amarga, mais distante, mais desesperançosa, fazendo com que haja uma projeção desse ressentimento num outro relacionamento em relação àquela pessoa que nos traiu. Vejam, algumas pessoas estão colocando aqui das suas histórias de traição, né? Então, assim, as marcas da questão da traição, elas são, às vezes, de uma profundidade que só quem passa, né? Eu lembro agora de uma mulher que eu atendi há alguns anos atrás, que a traição dela, a sensação dela de ter sido traída foi surreal. Por quê? Ela se casa, ela começa a se relacionar com um rapaz, ela acha que ele, de alguma forma, não é muito afetuoso, não é muito carinhoso, não tem uma pegada sexual muito, muito forte, mas era um cara que tinha planos de família, de ter filhos, e ela queria ser mãe, etc, etc. E aí ela se casa, e ela começa a perceber que cada vez ele está mais distante, mais distante, mais distante.
Até que então ela começa a desconfiar que tem uma outra pessoa, uma outra mulher na, na área, na jogada. E quando ela, então, depois de algum tempo, ela acaba flagrando numa situação de mensagem, etc., e ela percebe, então, que ele não estava com uma mulher, ele estava com um homem. Ele na verdade, quando ela descobre isso, e aí ela fica extremamente chocada com isso, ele, então, confessa a ela que ele tinha se aproximado dela, porque ele precisava casar para manter a aparência, porque socialmente, no trabalho dele e tal, ele não poderia admitir a homossexualidade dele. Então, vejam o que acontece na cabeça e na alma dessa mulher, que, além de se ver traída, ela se sente usada num esquema que favorecia uma necessidade social daquele homem, que ela julgava que seria o que iria ajudá-la a criar uma família, ter filhos, e, na verdade, ela se sente não só traída, mas usada e manipulada por esse homem para manter as necessidades dele, os interesses dele, né, as demandas dele, e ela se sente totalmente insignificante, desprezível, enfim. Vejam, a marca disso traz um impacto na autoimagem, no amor próprio. Ela chegava para mim, na primeira sessão, ela chegou e falou assim, onde eu estava que eu não percebi isso desde o começo? Ele já dava indícios que, na verdade, ele não tinha um interesse sexual. Mas vejam, como é que a gente vai saber, ao longo desse momento em que a gente está acreditando e tal, que de repente que nós estamos lidando com um quadro como esse, que é bizarro, que é inimaginável. E aí, nessa hora, a forma que eu ajudei essa mulher a sair disso foi ela perceber que, na verdade, ela tinha sido a vítima de uma mente completamente doente. E aí, então, ainda bem que, de alguma forma, ela tinha conseguido sair antes de conseguir, de fato, ter filhos ou ter uma família, porque ela pôde, então, inclusive, começar a perceber que aquele episódio daquela traição liberava ela para uma outra possibilidade, não necessariamente ficar presa àquela. Essa mulher faz uma mudança total na vida dela. Um ano depois, ela consegue então encontrar um outro rapaz, aí com todas as inseguranças dela, a dificuldade dela, mas começa então realmente a voltar a perceber que era possível, nesse momento, encontrar alguém que estava disposto realmente à família, que atendia as necessidades heterossexuais dela, que aí não tem a ver com a homossexualidade, tem a ver com a traição, né? Com a quebra de confiança e a manipulação que chega a esse extremo, de uma pessoa que tem esse nível de traição. Então, vejam, muitas vezes, essa mulher que passa por isso, ela acha, então, que nunca mais ela vai conseguir confiar em mais ninguém, que ela não vai conseguir se recuperar. Mas só quando a gente é capaz de deixar essas marcas para trás, é que a gente consegue aproveitar o aprendizado que teve ali, o duro aprendizado que teve, em termos de amor próprio, de escolha, que o isolamento não é a solução. O isolamento não é a solução. Só que, compreensivelmente, isso está nos levando a uma forma de amadurecimento de qual é a nossa escolha, o que está nos levando realmente a esse tipo de relacionamento. Isso é que acaba, então, ajudando essas pessoas a poder resolver, né, superar as marcas da traição e do abandono. Né, assim, eu tive agora recentemente uma cliente, ela se relacionando com um senhor, e se relacionando, mas sem morar juntos e tal, começaram a pensar em morar juntos. Teve um dia que ele chega para ela e fala assim, ó, eu estou precisando pensar, eu vou para o interior, para a casa dos meus pais e tal. Ele viaja para o interior do estado e deixa de dar notícias, ela fica sem notícias, sem saber dele, não responde mais mensagem, e ela passa 2, 3 meses sem saber dele, onde ele está, etc. Até que então ela começa a insistir de tal forma que um dia que ele responde e fala assim, olha, eu não vou voltar mais. E aí ela fica sem saber, ela consegue colocar alguém para localizá-lo, de onde ele estava, então ela descobre que ele estava realmente no interior do estado, na terra dos pais, mas ele estava se relacionando com uma outra mulher, estava morando com uma outra mulher, e não foi capaz de chegar e terminar, né, de encerrar aquele relacionamento. Ou seja, a sensação de abandono dela, de se sentir completamente no vácuo, deixou uma sensação de completo desamparo, né? De se tornar realmente desprezível, né? De não ser merecedora de mesmo que fosse um término, que fosse, não quero mais te ver, você é chata, você me inferniza, não quero mais saber de você. Ok, né? Todo mundo tem o direito de poder escolher com o que quer, e aí mas há 2, 3 meses, sem notícia, sem saber o que de fato, isso é enlouquecedor, né? Então são marcas que afetam a pessoa de uma maneira, mas que
vai mantendo a nível inconsciente um padrão de evitação dos próximos relacionamentos, impedindo que a gente possa realmente retomar a nossa possibilidade de voltar a ser feliz, né? Muito bem. Nós temos ainda alguns minutinhos. Eu vi aqui que a Sandra colocou aqui alguma coisa, né? Eu vou pegar aqui ficar perdoando alguém que mente é mentir para si mesmo. Fiz isso por anos até que resolvi cuidar de mim. Então, veja bem, a questão ou seja, criar vergonha na cara. Cleusa, a questão do perdão, ela é muito, muito interessante, porque as pessoas falam assim, não, porque o perdão alivia você primeiro e tal, e é verdade, né? Só que numa situação como essa, não adianta você tentar estabelecer um padrão de perdão se ele não é sentido no sentido dessa desconexão, né? É preferir você admitir e assumir que você tem uma raiva, porque essa raiva, inclusive, ela ajuda você a poder ressurgir e falar assim, eu não quero isso. Isso que você fez não se faz com ninguém. E isso ajuda você a retomar. Então, essa raiva, ela pode ter até esse papel. É claro que quando a gente encontra esse tipo de perdão, o maior beneficiado somos nós. Porque o perdão, ele não alivia a consciência de quem fez. O que vai ter que se haver com a consciência dele. Mas nós nos liberamos desse tipo de relação. Nós deixamos de fazer parte daquele sistema. Principalmente quando a gente está falando de traição, gente, quando a gente pensa em termos sistêmicos, algumas vezes você pode estar com dificuldade de retomar a sua vida amorosa, porque algumas pessoas talvez não conheçam da realidade sistêmica e tal, pode parecer estranho. Mas algumas vezes nós ainda vamos manter no nosso campo, a gente já fomos traídos, terminamos, foi duro, a gente já esqueceu. A gente às vezes não consegue retomar nossa vida amorosa porque aquele ex permanece no nosso campo. Vou dizer ainda mais, pior ainda. A mulher que, então, foi o objeto da traição, ela ainda permanece no nosso campo. Porque quando a gente se mantém ligado nessa questão da raiva, do ressentimento, nós continuamos mantendo conexões, porque quando a gente estabelece uma relação amorosa, sexual, de troca, nós criamos elos nesse sistema, elos energéticos, vamos chamar assim, na falta de uma palavra melhor. Nós mantemos ligações sistêmicas com essa pessoa, projetos, perspectivas, planos, envolvimento sexual, de amizade, afinidade, isso tudo estabelece um tipo de vínculo. Quando nós nos separamos, às vezes separamos fisicamente, mas esses vínculos, eles permanecem dentro do nosso sistema. E aí, então, a gente tem dificuldade de retomar nossa vida, por quê? Porque a gente não dá espaço para que outra pessoa ocupe. Por quê? Porque aquele ex, aquela traição ainda permanece no nosso campo. Então, vejam, isso não é uma coisa que a gente racionalmente possa decidir. Então, agora eu vou deixar, não quero mais saber do ex na minha vida. Eu fiz agora uma imersão há pouco tempo, uma imersão de relacionamento, e aí depois eu peço alguns feedbacks, né? Aí uma mulher me deu um retorno e falou assim, nossa, eu tomei um susto. Primeiro eu fiquei com raiva. Depois eu tomei um susto, porque você fez uma constelação lá, e eu vi que, na verdade, ele está completamente solto na vida. Eu é que mantenho ele no meu campo. Na hora que eu vi isso, eu falei, gente, eu reclamo tanto falando que ele, que está aqui, que não sei o quê, mas na verdade sou eu que estou prendendo ele pela indignação do que ele fez. Quando eu tomei essa consciência, eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Essa tomada de consciência faz, então, aí sim, no sistema, e realmente esse ex-relacionamento esteja no lugar certo. Aí ela abre a possibilidade de uma outra pessoa, um outro padrão de relacionamento chegar. Então, vejam, isso não se faz apenas com uma fala, com uma frase de efeito ou com uma leitura de autoajuda. A Sandra perguntou como é que muda esse inconsciente, né? É isso, né? É uma questão que a gente não sabe, muitas vezes, qual é a intensidade dessa interferência. O quanto que essa traição pode estar interferindo na sua vida, na sua saúde. Eu fiz um vídeo outro dia sobre isso, né? Eu vejo mulheres somatizando questões, às vezes, graves de saúde por conta de não se desligarem desse ressentimento. E elas nem associam uma coisa a outra. Tem um problema de tireoide, tem um problema hormonal, tem um problema... E não se dão conta que aqui, quando a gente vai fazer uma intervenção desse tipo, no Destrave, a gente faz essas vivências, essa mulher fala assim, nossa, o meu ex apareceu aqui na minha vivência. Você fez uma vivência de partes, a parte que entrou aqui era ele. Não era uma parte minha. Ele que ainda está na minha vida.
Vejam, isso é um processo inconsciente que a gente não se dá conta, mas que está interferindo, ou pode estar interferindo na sua vida e você nem se dá conta. Então, vejam que os acontecimentos, nós vivemos os acontecimentos e eles são inevitáveis, porque a gente não tem como mudar as pessoas são o que elas são. Né? A forma como nós lidamos com isso, a forma como nós vamos interagir, a forma como nós vamos nos ressurgir a partir desses acontecimentos é o que é o mais importante. Por quê? Porque isso é o que você pode fazer. Mudar o seu ex, você não pode. Mudar o seu marido, o seu amante, não pode. Você não pode. Agora, a forma como você vai lidar com isso, identificar o que está faltando em você, que você está buscando na relação, que você tem que encontrar primeiro em você, isso liberta a gente para o próximo relacionamento. E vejam, dentro do destrave relacionamento, a primeira coisa que a gente trabalha é, se você não faz uma boa relação com você mesma, você vai sempre depender de alguém para poder estar equilibrada. E aí, é aquele negócio, né? Antes só do que mal acompanhado, ou antes mal acompanhado do que só? O que você prefere? Então, se eu sou capaz de ter um abastecimento, é aquela coisa da metade, né? A gente fica esperando a metade, a alma gêmea. Isso é um tiro no pé. A gente imaginar que tem uma alma gêmea, uma cara metade, uma outra metade que vai nos completar. Então eu sou 50% e preciso de outros 50% para completar 100%. Quando eu encontro, então ainda é pior, né? Por quê? Eu encontro, então agora tem 100%. Então a pessoa não pode morrer, a pessoa não pode ir embora, ela não pode decidir outra coisa. Por quê? Senão eu vou estar 50%. Então não pode. Isso é um grande equívoco nosso. Nós temos que desenvolver uma inteireza de 100%. E aí, quando a gente encontra alguém de 100%, a gente vai ter uma experiência de 200%. Excelente. Mas se essa pessoa vai embora, se ela trai, eu vou continuar inteira, apesar de sofrida, apesar de ter a frustração, a tristeza. A tristeza é uma emoção natural. A perda de alguma coisa, né? A falta de alguma coisa. Então, a tristeza. Mas eu continuo inteiro. Eu não continuo deixando que essa pessoa, ao sair, leve alguma coisa que foi essencial minha. Uma das grandes questões que eu trabalho no destrave relacionamento é que a gente passa pelas relações e nós deixamos coisas que são essenciais nossas com o outro. É preciso resgatar isso. Resgatar aquilo que você tem de bom, que deixou naquela outra relação. E a gente fez isso inconscientemente, mas está sofrendo o efeito hoje nas escolhas dos padrões de relacionamento que a gente tem hoje. Então, isso só a gente realmente, como a Sandra perguntou, a gente só muda esse inconsciente vivenciando, não é pelo nível da linguagem, não é uma questão verbal, senão, gente, eu fazia aqui lives todos os dias e as mulheres iam ficar felizes e os homens também, porque nós íamos resolver todos os problemas de relacionamento. Não é assim. É preciso ter um momento onde a gente possa ajudar você a olhar para isso e trazer à tona alguma coisa que nem você sabe. Né? Pode ser um padrão familiar, um padrão seu que está ligado a esse padrão familiar, enfim. Isso é que pode ser libertado, é isso que destrava. Né? Isso é que realmente provoca esse destrave. A Deusa fala assim, é assim que ainda vai fazer 2 anos e ele foi embora, mas ainda não consegui tirar ele do meu campo e sofro por isso. A Deusa, é isso. Né? Ou seja, a gente quer tirar, a gente faz de tudo para esquecer, às vezes a gente acha que já esqueceu, mas no sistema, no campo, aquela pessoa ainda está ali. E muitas vezes, sabe por quê? Não é por uma questão de falta de inteligência, não é porque você é burra, não é porque não tem, isso não é inteligência. É porque muitas vezes nós estabelecemos o que eu chamo de o projeto. O projeto. A gente estabeleceu um projeto. Um projeto de futuro, de família, de felicidade, e a gente estabelece esse projeto. E aí a gente coloca aquela pessoa como fazendo parte do projeto, só que aquela pessoa começa a agir de uma forma que não se encaixa. A gente fala, não é possível. Não é possível, tem que encaixar, até que tem uma hora que ele vai embora, trai, abandona, acaba, se separa, mesmo que seja uma separação. Só que a gente ficou tão preso àquele projeto que ele ainda permanece no nosso campo, preenchendo o lugar desse projeto. Com isso, o que acontece? A gente fica frustrado porque o projeto não vai acontecer, porque ele já foi embora, e a gente não permite que uma outra pessoa venha para a gente ajustar esse projeto e poder, então, estabelecer um projeto que seja real. Até pode ser muito melhor. A gente fica preso a esse relacionamento anterior. Enquanto a gente fica com essas amarras, a gente vai sofrer as marcas da traição, do abandono ou da rejeição. É assim que eu tenho ajudado as mulheres a superarem isso, a poder olhar e destravar isso, olhar para isso, trazer à tona e destravar isso para poder realmente deixar a vida seguir. Né? A Angelina está falando, eu nunca consegui um relacionamento de verdade. Angelina,
isso me chama atenção, entendeu? Muitas pessoas assim não conseguiam um relacionamento de verdade. O que é um relacionamento de verdade, né? E aí eu falo de novo do relacionamento 5D, né? Muitas vezes é porque você está numa expectativa de um relacionamento que tem uma conexão, inclusive, afetiva. Passa pela a individualidade, passa pelo aspecto da intimidade e da atração. Só que você acaba, por algum motivo, atraindo homens, por exemplo, que estão só no nível da atração, até da afinidade, mas não desse afeto. Então, você fica com uma expectativa que você não consegue encontrar porque tem alguma coisa que não está sintonizando para, de fato, ou você conseguir ajustar isso e poder ter uma relação do que é possível, ou então ter uma expectativa e acaba atraindo pessoas que não contemplam esse nível de consciência de relacionamento que você está buscando. E aí, então, há uma sequência de frustrações e de infelicidades. Vejam, cada um de vocês aqui tem uma história e tem uma dor, enfim. Nós teremos aqui, passaríamos aqui semanas podendo comentar, e eu poderia comentar para vocês vários tipos de situação e de origens diferentes, enfim. Mas isso, nesse espaço aqui, não é possível. Muitas pessoas me mandaram essa questão da marca da traição e do abandono como sendo, realmente foi 70% das pessoas, né, nas duas enquetes que eu fiz, foi realmente a marca mais importante. Mila falou: Milton, minha terapeuta Sandra Valéria quer muito que eu faça o destrave. Mila, eu vou abrir o destrave agora em maio, eu vou abrir uma mentoria destrave, relacionamento só para mulheres, né? Então é um grupo de mulheres e durante 8 encontros comigo, ao vivo, online, a gente faz vivências, a gente aprofunda esses temas. Mas isso eu vou fazer, para aqueles que têm interesse, eu vou fazer em breve. Agora, como esse tema da traição foi muito pedido pela maioria de vocês, eu resolvi fazer, então, agora nesse sábado, dia 29, então é um convite para vocês, dia 29 agora, eu vou fazer uma imersão de 9 às 6, às 5h30 da tarde, uma imersão vivencial. Não é, então, um encontro como esse, não é uma aula, é uma vivência, né? Ou seja, eu vou falar sobre relacionamentos, nós vamos fazer vivências sobre as marcas da traição e do abandono. Então, é um evento pago, né? Mas eu fiz para aqueles que estão nesse grupo, para aqueles que se inscreveram, que tiveram interesse nesse tema. Nós vamos estar fazendo até amanhã. A Carol vai colocar aí o link para vocês, ou então lá no grupo vocês vão ter o link. De hoje até amanhã, o valor dele normalmente é 600 e poucos reais, aí a partir de terça-feira vai ser 360, mas eu resolvi fazer para as pessoas que estão aqui e estão no grupo, que se inscreveram, né, algumas pediram para assistir a gravação, vai ser um valor de R$297, que você pode pagar em 3 vezes aqui no cartão, enfim. Ali no link você vai ter essas informações. Para aquelas que quiserem, eu vou fazer então uma imersão superando as marcas da traição e do abandono. Então, não é uma aula, é uma vivência comigo, um sábado inteiro, aqui no Zoom, nós vamos fazer vivências online, mas vivências. Então, ou seja, nós vamos fazer uma constelação, nós vamos fazer um trabalho de partes internas para ver o que é que está fazendo você ainda ficar presa a essa traição, presa a esse relacionamento, impedindo que você possa retomar a sua vida. E pela minha experiência, eu consigo fazer isso individual em grupo, alguns que estão aqui já participaram muito das minhas imersões, então, esse tema foi um tema que o pessoal me pediu desde a semana passada, então, eu vou fazer, então, agora, no sábado que vem, dia 29, de 9 da manhã, horário do Brasil, tá? O pessoal de Portugal é um pouquinho mais tarde, 4 horas, e agora lá já são, agora é 1 hora da manhã, quase 2. O pessoal é bravo, né? O pessoal é guerreiro lá, tá lá, Maria Joaquina, Anabela, até agora lá, firme e forte. Então, para aquelas que quiserem, tem aí o link, a Carol colocou aí, ou então vai ter lá no grupo. Até amanhã vai ter uma inscrição por R$297, é uma imersão o dia todo comigo. Eu resolvi fazer esse valor para ficar acessível para as pessoas, pode pagar em 3 vezes, enfim. O objetivo é ajudar aquelas pessoas que querem e fundo nisso para poder superar isso. Maria Amália Teixeira, você faz o destrave individual? Faço, Maria Amália. Faço. Hoje eu tenho um problema de agenda, né? Mas eu faço o destrave relacionamento individual. É uma mentoria prêmio, né? Porque aí eu pego a dificuldade daquela mulher e não é uma terapia, porque a gente não vai ficar no longo tempo, a gente vai trabalhar uma mentoria individual comigo
em encontros quinzenais, mas vai ter começo, meio e fim. Então, aí tem um número X de encontros, mas aí, se você tem interesse no destrave individual, é só mandar entra no direct, na minha rede social, no direct, ou no privado lá do Instagram, do WhatsApp, que eu respondo para você. Para aquelas que quiserem, eu vou fazer então em maio, mais para o final da segunda quinzena de maio. Eu ia fazer em junho, mas né, o número de pessoas está procurando. Eu vou fazer um grupo de mulheres para o destrave e relacionamento. Então, aí é um grupo de mulheres, onde a gente tem então 8 encontros e a gente vai trabalhar essas questões relacionadas aos problemas desses padrões vivencialmente. Então, não é dica, não é conselho. Nós vamos trabalhar terapeuticamente aquilo que você precisa para poder começar a retomar a sua vida. Né? É isso que a gente se propõe a fazer. Eu tenho que saber o que eu vou fazer para desprender. É isso, né, André? Então, a imersão ela começa para aqueles que querem, mesmo que o seu tema não seja totalmente a questão da traição, mas eu faço as vivências, então são 3 vivências que a gente vai fazer ao longo de todo sábado, eu compartilhando, eu dou retorno, falando, comentando as experiências de vocês, para poder identificar, porque cada um de vocês tem uma trava diferente. Só que eu consigo fazer uma intervenção, uma constelação, por exemplo, trabalho de partes internas, onde cada uma vai viver e vai identificar a sua trava. Isso é possível, para justamente poder fazer essa retomada e esse destravamento. Luciana, direcionado também para quem está em formação como psicoterapeuta ou mais a nível pessoal. Luciana, essa imersão, essa não é o destrave, né? É só uma imersão, porque eu vou falar sobre o tema da traição, que foi muito pedido, né? O destrave, a mentoria de destrave vai ser para mulheres que querem tratar pessoalmente as suas dificuldades de relacionamento. Mas eu tenho a formação de terapeutas no destrave e relacionamentos. Por quê? Como me perguntaram aqui, tem muita gente que me procura para fazer o destrave individual, e eu não dou conta, porque eu não tenho horário para atender, já não tenho horário. Então, eu formo pessoas profissionais no destrave e relacionamento, aprender a fazer dessa forma. Como eu vejo, como eu trabalho, ajudando mulheres e homens, mas principalmente eu trabalho com mulheres, nesse destravamento. Então, se você tem interesse no destrave e relacionamento, eu vou formar um grupo de terapeutas certificados no destrave relacionamentos para atender as mulheres nesse modelo, nesse programa. Tá? Aprender a fazer como eu faço. Né? Aí é uma outra coisa. Esse destrave que eu estou falando é para o nível pessoal. Tá? A imersão agora é para o nível pessoal. É claro que o terapeuta acaba passando, né, pela vivência e aprende como é que faz, porque me vê atuando, né, enfim. Né? O pessoal que está falando que tem interesse, gente, excelente, vai ser um prazer ter vocês. É só ver aí no link, ver as informações. Qualquer dúvida, entre em contato no privado, pode ser com a Carol, né, que está aí para a gente também, lá no grupo, que a gente vai ter o maior prazer de responder a vocês. Bom, falei muito. O problema é que eu sempre falo com meus alunos, o problema não são as perguntas. Os alunos falam, o problema é a resposta, que a minha resposta vira um congresso, né? Enfim, o objetivo foi poder trazer para vocês algumas reflexões sobre esses padrões que impactam a vida de muitas pessoas, né? Eu não sei se vocês se identificaram, né? Muitos se identificaram, eu vi aqui, é assim mesmo, só que não são com as dicas, né? Não são com as dicas da internet que a gente consegue resolver problemas da sua dor, na maioria das vezes. Eu trato as dores, né? Então, venho desenvolvendo recursos para justamente ajudar as pessoas a superarem as suas dores, e aí por isso que é muito focado nessa possibilidade, nessas pessoas que já querem buscar uma solução para as suas dores, né? Então, quero agradecer a todas vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, pode me mandar lá pelo WhatsApp. Se tiverem alguma pergunta que não quiserem colocar aqui, não tem problema. O Zoom já garante uma certa proximidade, uma certa maior preservação, né? Mas como esse tema é um tema delicado, se vocês quiserem me encaminhar pelo WhatsApp, eu vou ter o maior prazer de responder a todos vocês. E aqueles que têm interesse na imersão, então, até amanhã, esse valor de 297, a partir de depois da manhã, passa para R$360. Então, se você tem interesse, vê lá, porque nós vamos reunir um grupo de mulheres, um grupo pequeno, né? Normalmente a gente reúne um grupo pequeno para justamente ter a interação, onde a gente possa, pela vivência, eu dou retorno para vocês, eu comento as vivências, enfim, tem uma troca ali que é muito terapêutica. Mesmo quando você não coloca o seu problema, as interações são tão significativas que é sempre muito transformador.
sempre. Então, nós vamos reunir aí um grupo de mulheres que querem superar as suas marcas de traição e de abandono. Então, até a próxima. Muito bom estar com vocês. Obrigado por terem prestigiado até essa hora. Para aqueles que estiverem comigo, então, até sábado. Quinta-feira, os terapeutas têm aí o Momento do Terapeuta Transformador, na quinta-feira, às 20 horas, horário do Brasil. Também vamos ter uma outra live, aí uma live no YouTube, onde eu vou falar mais um tema sobre, inclusive, a mulher invisível. Eu vou falar sobre como os terapeutas podem lidar com a mulher invisível. Mulher Invisível não é uma super-heroína, né, da Marvel, né? Não é. Mulher Invisível aí não é realmente uma boa, né? É um problema, né? Muito bem. Para aqueles que estiverem comigo, até sábado, vai ser um prazer. Nós vamos passar um dia inteiro de muitas vivências, muita transformação para a gente superar essas marcas da traição e do abandono. Ok? Grande abraço a todos. Obrigado, pessoal de Portugal, pelo prestígio de sempre. Patrícia, Edvânia, Luciana, até mais, Anabela, Maria Joaquina, isto, Mila, obrigado, Edvânia, obrigado a todos. Regina Lemos, Andréia, até mais, Creuza, até mais, obrigado por todos, pelo prestígio aí, um abraço. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Isso vai estar gravado, tá? Vocês depois mesmo vão receber lá um link, você vai acessar a plataforma, você vai poder voltar a assistir gratuitamente quem está inscrito no grupo vai ter acesso a esse encontro exclusivo. Ok? Até mais. Fiquem bem. Tchau. Tchau.